Então daí vem um pouco o Insight Mindset de falar, poxa, eu tenho num lado investidores locais, entre aspas, que querem investir fora, não sabem como. E do outro lado eu tenho empreendedores de fora que querem vir para cá fazer negócio, também não sabem como. Então, por que eu não consigo resolver esse problema? Né? Daí que veio a Mindset. Então, eu consigo dar acesso a investidores majoritariamente locais, não só mais locais, mas majoritariamente locais, a investirem fora, nos ecossistemas que a gente considera os mais maduros, evoluídos, tecnológicos, líquidos e etc. Né? Então, Israel, obviamente. E a gente falou, não dá para ser um vice internacional sem olhar para os Estados Unidos também. Né? Por isso os Estados Unidos entrou na tese junto com Israel. E do outro lado, eu consigo ajudar empreendedores de fora a virem expandir seus negócios para o Brasil, fazer negócio aqui. Bem-vindo a mais um episódio do IFLcast Acendendo as Luzes, o podcast do Instituto de Formação de Líderes São Paulo. Para quem não conhece, o Instituto de Formação de Líderes São Paulo é uma associação independente, privada e apartidária. Logo, o Instituto ele tem o objetivo de formar lideranças que vão construir uma sociedade mais próspera e livre. Lembrando que se você se identifica com esse objetivo, ou melhor, esse desafio, né? Você pode seguir as nossas redes sociais, @IFLSP, nosso site iflsp.org, nosso canal do YouTube, nosso podcast aqui, para você ficar ligado para o processo seletivo que acontece apenas 2 vezes ao ano. Né? E hoje nós vamos falar aqui sobre como investir em startups, mas não startups normais, startups internacionais. E para abordar esse tema com a devida profundidade e relevância, nós temos um convidado muito especial aqui, Daniel Ibri, né? Daniel é cofundador e managing partner da Mindset Ventures, onde a gente está gravando isso aqui agora, uma gestora de fundos de venture capital que investe em empresas early stage em Israel e nos Estados Unidos. Daniel é membro do comitê executivo e de investimentos e atua como CIO, sendo responsável por supervisionar todo o time de investimentos da gestora. Com mais de 10 anos de experiência como venture capitalist, consultor de gestão internacional, investidor anjo, consultor de fusões e aquisições e mentor de startups, Daniel completou mais de 100 deals em 6 países diferentes e fundou 3 fundos de VC. Ele também foi listado como um dos investidores mais influentes de 2018 pela Venture 360. E a participação aqui também da Sabrine Lowy, associada do IFL-SP e associada da Venture Capital Mindset Ventures. Apaixonada por esportes, ex-atleta profissional do nado sincronizado, Sabrine iniciou sua carreira em uma boutique de fusões e aquisições e teve passagens ao longo de sua carreira toda por instituições de ensino como St. Paul Escola de Negócios e Universidade de Stanford, na Califórnia, nos Estados Unidos. E eu, seu host de sempre, Luiz Guilherme Prioli, associado líder da IFL São Paulo, diretor de Growth da Health Tech Polaris, professor de estratégia na BBF Chicago, conselheiro do ViaFlow e formado em Boston na Bentley University. Com especialização em Georgetown através de uma bolsa de estudos indicada pelo IFL-SP, com as belezas do Instituto. Daniel, eu queria agradecer muito aí a sua presença, estar recebendo a gente aqui no seu escritório e pergunta um pouco da sua história. Pô, qual foi o seu primeiro VC que você fundou e acho que o seu primeiro deal para dar para a gente uma situada aqui? Cara, o primeiro VC que eu criei chamava Grid Investimentos, em 2012, começo de 2012. Eu acho que mais interessante do que isso, talvez é um pouco como eu cheguei no mundo de VC, né? Depois a gente fala disso, mas o primeiro VC foi muito, acho que um pouco por acaso, acho que na verdade não chamava VC na época, quando eu comecei, não era para ser um VC como é hoje, mas era para ser uma iniciativa que investia capital. Chamava o quê? Chamava, não sei se chamava alguma coisa, chamava Grid Investimentos, era um business de investimento, mas não com toda essa pompa de venture capital que existe hoje, né? Mas na época era, vamos juntar um pool de pessoas, investidores bacanas, juntar um dinheiro, investir em empresas obviamente promissoras, mas mais do que só investir e crescer e ganhar dinheiro, vamos ajudar essas pessoas, esses empreendedores a construir negócios de sucesso. Essa era a nossa cabeça, mais do que só botar dinheiro, ganhar dinheiro e tal. Depois a gente descobriu que se chamava Venture Capital e que Venture Capital desenvolveu no Brasil, virou uma indústria. Na época ainda não era muito, né? Você tinha já alguns gestores aí conhecidos no Brasil, mas assim, você contava numa mão
as pessoas que faziam algo parecido no Brasil, né? E não existia ainda uma indústria, existiam alguns gestores, algumas empresas, mas não existia ainda uma indústria formada e tal, como tem hoje em dia, né, com todo esse boom que teve. Então foi um pouco isso, né? Sobre meu primeiro dia, acho que meu primeiro dia foi como investidor anjo, né? Eu investi em algumas coisas, acho que a maioria delas deu errado, acho que foi bom para aprender, assim, tem o pessoal no Vale, sem citar nomes, mas ele fala assim, a melhor forma de aprender venture capital é você gastar $5 milhões, né? Então assim, eu obviamente não tinha $5 milhões para investir, ainda não tenho, mas você investir, aprender, errar e tal, é a melhor forma de você entender o que funciona ou não. Então foi o que eu fiz, e aí eu fui fazendo outros deals. Dentro da Grid, tivemos aí algumas histórias legais, tem uma história legal com a Pagar, uma fintech, outras histórias, então algumas coisas que a gente pode explorar sem adiantar no assunto. E você fala muito de aprender com seus erros, né? Qual foi um grande aprendizado que você tira assim, para hoje de um dos seus erros, né? Eu acho que uma das coisas que todo mundo fala, né, e assim, conceitualmente ela é óbvia, mas eu acho que você viver isso na pele é muito diferente, é o quanto que de fato o empreendedor ou os empreendedores fazem a diferença no negócio, né? O que eu vi muito é que você, assim, um bom empreendedor, a gente pode qualificar de várias formas, né? Pode ser o cara bem formado, com uma boa experiência, mas acho que mais do que isso, o cara que tem o drive necessário para fazer aquele negócio, isso faz muito mais diferença do que qualquer outra coisa. Então, lógico, você tem que estar no mercado grande, tem que ter um pouco de sorte, né? Tem que acertar o timing, tem uma série de coisas que você não controla, mas o empreendedor de fato, principalmente no começo, boa parte da coisa. Então, eu tive a sorte de acertar alguns empreendedores muito bons, que fizeram uma baita diferença. Eu tive também a sorte de investir em alguns empreendedores não tão bons e que não deram certo, eu consegui aprender com isso e entender, e não é que o empreendedor não é bom porque o cara não é competente, mas ele não tinha assim, o what it takes para construir um negócio, né? Qual que é esse what it takes? Na sua experiência? Cara, eu acho que as pessoas, elas... Primeiro que eu acho que assim, empreender é um negócio difícil e solitário, né? Então, você ser um empreendedor solo é uma tarefa bem difícil. Então, ou você tem pessoas junto com você, cofundadores, né, que sejam complementares, não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista de perfil e consigam te ajudar e colaborar nessa jornada, ou você tem mentores, advisors, conselheiros, qualquer coisa que te ajuda nessa jornada, porque você não vai fazer tudo sozinho, é impossível, né? Então, quase todas as empresas que eu investi, onde tinha um solo founder, não deram certo, ou não cresceram tão rápido, tá? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu acho que a paixão do empreendedor pelo ato de empreender, pelo que ele está construindo, pelo problema que ele quer resolver, tem que ser muito, muito forte, né? Porque eu acho que, ainda mais com essa glamorização de empreendedorismo que a gente teve no Brasil nos últimos anos, ficou um negócio muito bonito, né? Eu não quero mais carreira, eu quero empreender, eu quero ter meu próprio negócio. Só mete lá no LinkedIn. Eu sou CEO, todo mundo é CEO de tudo agora, né? Então o cara quer botar no LinkedIn, eu sou CEO, eu sou sei lá o quê, eu sou meu próprio chefe, eu trabalho o que eu quero, na minha casa, de calça jeans, exato. Então, assim, tem muita glamorização, mas o que as pessoas não entendem é que é difícil pra caramba, né? Você trabalha muito mais que trabalhando em outro lugar, você ganha muito menos. Lógico, você pode vir a ganhar muito mais, você pode vir a ter muito sucesso, ótimo. Exponencialidade. Mas no começo é muito difícil. Então, não tem nada de glamour, é meter a mão na terra, é entender, construir um negócio, você passa por todos os problemas possíveis, acaba o dinheiro, tem muito dinheiro, cresce rápido, cresce devagar, né, contrata, demite. Então, se a pessoa realmente não gosta daquilo, é uma jornada muito difícil, né? E de novo, ainda mais para uma pessoa muito capacitada, o custo de oportunidade dela é muito alto, né? Então assim, no começo você vai pelo glamour, você larga seu emprego e fala assim, eu tinha uma carreira de executivo, ganhava bem, tinha lá 13º, férias, benefícios, um monte de coisa, mas agora eu quero empreender, porque é legal, porque eu posso virar um unicórnio, porque eu vou ganhar $1 bilhão, porque sei o que lá, legal. Aí você começa o negócio. Passam 2 anos, você percebeu que não era bem aquilo, né? Você está trabalhando 3 vezes mais do que você trabalhava, você não ganhou absolutamente nada, o negócio está difícil de decolar porque faz parte. E aí começa aquela pressão de falar, puta, meu, é aquele negócio que eu tinha,
era tão bom ganhar 13º, ter férias, meus amigos que trabalhar estão menos lá. tempo, tem galera lá ganhando bônus, no final do ano não ganho nada e tal, só para ter o seu no LinkedIn. Então o bônus é um apelo... processo trabalhista. Exato, então o apelo para você voltar, né, é muito grande, né, ao longo do tempo. Então você realmente precisa gostar daquilo para ter essa resiliência de atravessar esse abismo e poder chegar na construção de alguma coisa que seja potencialmente maior. E é legal que você passou isso na pele também, né? Montando aqui a Mindset, com o seu fundo anterior também. Então, você não só está do lado da mesa do investidor, mas de certa forma também do lado do empreendedor, né? Montando Empreender no VC. Exatamente. A criação muito boa. É o próprio empreendedorismo, né? Você criar um business, porque é um business. Você tem seus clientes, você tem os seus produtos aí que você vai investir, aí você tem que captar investidor. Pô, eu falo isso às vezes para os empreendedores, assim, o empreendedor às vezes olha o VC, ele tem uma imagem meio deturpada, né? Que ela é verdadeira para alguns campos, né? Então ele olha para a gente e fala assim, esse cara é um VC, o que ele imagina? Pô, esse cara é rico, ele está sentado numa pilha de dinheiro tipo tio Patinhas, tem infinito dinheiro para investir, está no escritório bonitão na Faria Lima, fica viajando de executiva para cima e para baixo, é isso que ele enxerga, né? Mas essa é a realidade para uma camada muito pequena ali dos gestores, né? Quem está embaixo, cara, principalmente quem está construindo, não quem veio de um brand que está aí, tem VCs, principalmente fora do Brasil, estão há 100 anos fazendo isso, né? Já é uma história. Mas para quem está nos mais novos, como a gente, você é tão empreendedor quanto o empreendedor do lado da mesa, né? Que é o que eu estava falando. Então assim, você tem que construir um negócio, você tem que contratar gente, você tem que criar cultura, você tem que criar processo. Você tem que captar dinheiro, assim, o empreendedor capta dinheiro para crescer, a gente capta dinheiro para crescer, é a mesma coisa, é um público diferente, mas capta, né? A gente tem que mostrar resultado, a gente tem que reportar performance, então o nosso empreendedorismo, ele é tão empreendedor quanto que o empreendedor está. A gente tem os mesmos desafios e dores do que tem um empreendedor que está do outro lado da mesa, né? E é difícil, cara, é difícil, assim. Eu passei na Grid tocando um fundo que eu fazia tudo sozinho, né? Não sei se é por vontade, falta de recurso, enfim, mas aquilo lá foi um projeto que eu fazia sozinho. Então assim, eu tinha uma sala, era eu. Então assim, eu tinha um dia que era muito legal, eu recebia os empreendedores, falava, negociava investimento e tal, e tinha um dia que eu tirava meio período para ir no banco pagar a conta e eu corria e postar a coisa que eu precisava, né? E assim, eu ficava na fila do correio, na fila do banco, não teria um glamour nisso. Mas era empreendedor, você tem que fazer. Então, eu estava lá na minha sala fazendo tudo sozinho e nunca tive problema com isso. Então, é um momento, né? E aí você vai para outros momentos. Depois eu fui liderar um fundo corporativo junto com a Microsoft e outros, eu ficava na estrutura da Microsoft. Pô, aí você tinha lanchinho da tarde, tinha espaço lá com comida, com cafezinho, com secretário, maravilhoso, né? É outra pegada, mas esse é o lado bonito da coisa e o lado que não é tão legal, né? Então, sempre tem prós e contras, e construir o negócio não é uma coisa muito fácil. Realmente, vendo na pele esse negócio de construir um business, trazer gente, criar cultura, dar oportunidade para as pessoas, não é uma coisa óbvia, aí você percebe um pouco o que o empreendedor está passando. E assim, quando a gente fala de criar e competitividade, crescer nesse desafio, a gente até pode falar dos nossos patrocinadores. Aqui você pode ver, aqui atrás da gente, como sempre, a Goldratt Consulting. Foi até minha FL agora, né? Foram falar a respeito aí da teoria das restrições, né? A Goldratt, para quem não conhece, gente, é uma multinacional israelense que utiliza a teoria das restrições, né? Theory of Constraints, para ajudar os clientes a competir através da geração de valor e excelência operacional. É bem interessante, se você tem interesse nessa parte da consultoria, você entra lá, Goldratt, com 2 T's, consulting.com.br, no site para conhecer mais a respeito e entrar em contato lá com toda a equipe que está aqui no Brasil para aplicar esse tipo de teoria das restrições na sua empresa, porque é meio que o contrário, né? Eles identificam as restrições para você conseguir ficar livre delas. E também nosso outro patrocinador, né, que frente ao novo paradigma pós-Covid, onde não basta parecer saudável, as pessoas entenderam que a saúde delas é única e complexa. E por isso a nossa patrocinadora Polaris é a Health Tech de saúde individualizada que coloca o paciente, a pessoa, de volta no centro do tratamento. Com a produção verticalizada de farmácia, algoritmos próprios e integração com DNA, nós entendemos as suas necessidades para fornecer os medicamentos ou dermocosméticos que você precisa. Então, seja bem-vindo à Era da Saúde feita para você. E, Daniel, a gente tem um presentinho aqui da Polaris, né, para você. Aqui é um pack, que a gente chama de pack de performance. Pode abrir? Tudo vem, pode abrir.
Tudo vem com atestado de pureza 100%, né, pela nossa responsável técnica ali sobre os ativos. Esses packs, Daniel, aqui o seu, se não me engano, vai ter coenzima Q10, que está ligado aos estudos, dizem que a saúde mitocondrial, de energia mitocondrial, fosfatidilcerina para aumentar foco e também metilfolato para o cérebro. Muito Então legal. são 30 packs aí para você, o dia que você quiser mais performance, ter isso aí. Tô precisando. É o Brain. Sabe, porque seu dia é bem corrido, Puder cara. com mais algumas horas de Nossa, isso aí eu tô pagando o que desce. Exatamente. Tô pagando o que desce. Muito legal, obrigado, pessoal. Muito legal. Você gostou. Muito legal mesmo. E uma coisa que eu acho que é legal também a gente falar, né? Você vem muito do mundo de consultoria, né? Antes de entrar para esse mundo de VC, depois começou a fazer alguns investimentos aqui no Brasil, Microsoft também olhando muito para o Brasil. Mas aí depois você foi fundar a Mindset, né, Ventures, que é um fundo, que é uma gestora de fundos que foca exclusivamente em investir em empresas Israel e Estados Unidos. Como é que foi esse shift? Por que teve esse shift? Onde é que você viu uma oportunidade? E por que você fundou a Mindset? Vou falar do ponto de vista do business e do ponto de vista pessoal. São duas respostas. Do ponto de vista do business, né, a tal da oportunidade, quando eu estava lá gerenciando o fundo liderado pela Microsoft e outras corporações, a gente começou a conectar dentro do ecossistema Microsoft, por estar lá dentro, né? E essa minha cabeça de querer aprender tudo, né? Eu estava lá e eu falei, pô, eu estou dentro do ecossistema Microsoft. Esses caras fazem isso há muito mais tempo do que eu, tem muito mais experiência, tem muita coisa no mundo inteiro. Eu quero entender o que eles sabem fazer, o que eles aprenderam, o que é legal, o que funciona, o que não funciona. E eu comecei a conversar com as pessoas, né? E a recorrência de resposta que eu tive relacionada a Israel foi enorme, né? Muita gente falando, olha, na nossa área de startup da Microsoft, a melhor aceleradora é de Israel. Ah, o track record legal é de Israel. Israel foi o primeiro. Olha, sabia que o Waze nasceu na Microsoft em Israel, depois ele veio para o Google. Então, assim, eu comecei a ouvir muito isso. Eu falei, pô, esse cara de Israel está fazendo alguma coisa certa, né? E aí, consegui me conectar com o pessoal de lá, com um baita apoio da Microsoft, interagi com eles, consegui a oportunidade de ir para lá conhecer, participar de um processo seletivo da aceleradora, de conhecer os empreendedores, estar com os executivos da Microsoft, falar com os empreendedores. E fui para lá. E algumas coisas interessantes. Quando eu comecei a comentar com as pessoas que eu tinha próximas de mim aqui, nesse ecossistema de investimento que eu estava indo para Israel, lá, eu falei, que legal, estou indo conhecer. O pessoal falou, pô, que legal, eu já li o livro do Startup Nation, é sempre seu, né? Conheço, já ouvi dizer que Israel é super legal, que tem um monte de case bacana. Pô, se você vê alguma coisa interessante, me avisa, porque eu teria muito interesse de investir lá em Israel. Mas eu não tenho a menor ideia como faz. Eu não sei como acessa, eu não sei com que moeda que eu vou fazer, eu não sei como é que eu ponho dinheiro lá, não sei qual é a lei, mas eu sei que Israel é legal e se você achar alguma coisa boa, eu quero ver. Pô, interessante, né? Aí eu fui pra lá, aí comecei a falar com os empreendedores. E aí eu falava com os empreendedores, eles falaram, não sei, eu sou do Brasil. Aí o olho do cara ficava desse tamanho. Porra, do Brasil, que legal, pô, o Brasil é um mercado enorme, né? Eu falei, é grande. Pô, eu tenho muito interesse em ir pro Brasil. Por quê? Porque Israel é um país minúsculo, o empreendedor começa lá e necessariamente ele precisa ir para fora, ele não tem mercado local. É exportador de talento, mão de obra, tecnologia e tal. Ele falou, precisa para o mercado, obviamente que a primeira escolha deles normalmente é Estados Unidos, mas o Brasil tem um apelo muito grande, porque é um mercado enorme, é um mercado onde você tem, quase todas as grandes multinacionais do mundo têm presença relevante no Brasil, você tem do lado financeiro, um sistema financeiro local, não internacional, enorme, né, de bancos locais, não de bancos estrangeiros que operam. Você tem uma população enorme, você tem uma população super digitalizada, com acesso à internet, acesso ao smartphone, nas maiores presenças em mídia social. Então todo mundo quer vir para o Brasil. Só que todo mundo já ouviu que o Brasil, ninguém fala inglês direito, que o Brasil é difícil, é burocrático e tal. E aí os empreendedores falam, pô, eu queria muito ir para o Brasil, você consegue me apresentar algumas pessoas, me ajudar? Tropicalizar. Me dar algumas dicas, como é que eu abro a empresa, como é que eu approach os clientes e tal. E aí eu comecei a fazer algumas conexões e o negócio começou a andar. Teve uma empresa, inclusive, de agro, que foi uma das nossas primeiras investidas aqui, e que eu tinha investido lá também, que queria vir para cá, e aí eu lembro que eles vieram, a gente foi junto falar com potenciais clientes, revendedores e tal, e viu que de fato tinha uma oportunidade, né, de trazer as empresas para o Brasil e usar o Brasil como uma plataforma de expansão. Então daí veio um pouco o insight mindset de falar, poxa, eu tenho de um lado investidores locais, entre aspas, que querem investir fora, não sabem como.
E do outro lado tem empreendedores de fora que querem vir para cá fazer negócio, também não sabem como. Por que eu não consigo resolver esse problema? Né? Daí que veio a Mindset. Então, eu consigo dar acesso a investidores majoritariamente locais, não só mais locais, mas majoritariamente locais, a investirem fora, nos ecossistemas que a gente considera os mais maduros, evoluídos, tecnológicos, líquidos e etc. Né? Então, Israel, obviamente. E a gente falou, não dá para ser um vice internacional sem olhar para os Estados Unidos também. Né? Por isso os Estados Unidos entrou na tese junto com Israel. E do outro lado, eu consigo ajudar empreendedores de fora a virem expandir seus negócios para o Brasil, fazer negócio aqui. Então, esse é o motivo business-like de Mindset. Né? O segundo motivo mais pessoal é que, como alguém que gosta muito de estar com os empreendedores, de ver as novas coisas, de construir coisas novas, etc., estar exposto ao que está acontecendo lá fora é muito diferente de estar exposto ao que está acontecendo aqui. Né? Então, de novo, voltando para a linha da curiosidade do aprendizado, assim, quando eu fui para Israel, eu olhei aquilo e falei, cara, eu não posso estar falando, eu não consigo mais voltar para o Brasil e falar com as pessoas que eu estou falando e achar legal, entendeu? Porque é outro nível. Então eu quero jogar na NBA. Né? Hoje o Brasil não é tão segunda, terceira divisão como era, né? 5, 6 anos atrás. Evoluiu muito, mas naquela época a gente estava muito longe, até em termos de volume. Como que você vê assim, que você fala assim, cara, essa diferenciação clara? Você diz em profissionalismo das pessoas, dos próprios empreendedores, do jeito que eles sabem se portar, apresentar e falar com o VC? É o que especificamente? Não é nem só o VC, eu acho que são duas coisas. Tem uma questão do empreendedor e uma questão do ecossistema. Né? A questão do empreendedor é, primeiro que você tem uma cultura empreendedora muito forte, que é uma coisa que você não necessariamente ensina ou desenvolve rápido. Né? Então, por exemplo, você vai para Israel, você vai ver que a gente teve agora em maio, né? Isso é um dado que eu nunca tinha ouvido e me surpreendeu muito. Então, uma pessoa lá do governo falou para a gente o seguinte: eles fizeram uma pesquisa com crianças, não lembro, de 10 anos, 12 anos, 8, por ali, israelenses, falando: o que você quer ser quando crescer? Essa é uma pergunta clássica de criança, né? E era o seguinte: resposta número 1 era super-herói, bombeiro, sabe? Polícia. Essas coisas de criança mesmo, normal, piloto de caça, normal, beleza. Segunda coisa era: eu quero ser comandante do exército. Porque o exército tem um papel super importante em Israel, para a defesa do país, então é legal, a gente pode voltar nesse assunto do exército. Terceira coisa que eu mais quero ser quando eu crescer: CEO de uma startup. Aí você fala assim, moleque de 10 anos fala: eu quero ser CEO de uma... Cara, como é que você sabe que é uma startup, entendeu? Se quero ser CEO, mas que é cultural, cara, você não desenvolve isso em uma semana. Então, assim, tem uma questão, assim, o empreendedorismo ele faz parte da cultura. Né? A pessoa ir empreender como um path na carreira dela, absolutamente normal. E a gente não tem isso aqui, né? Isso é uma coisa. Segunda coisa, vamos para os Estados Unidos. Você já viu em 1 milhão de filmes americanos a menininha de 6 aninhos na frente de casa com a barraquinha de limonada. É isso. O cara é ensinado a fazer negócio desde que ele nasce. Vende alguma coisa, negocia alguma coisa, cria alguma coisa. Né? Então é uma questão cultural que a gente não nasceu para fazer. Né? Então, essa é uma questão do empreendedor. Aí, você põe esse ímpeto junto com acesso a uma educação de qualidade, como tem nesses países, ou em Israel, que é praticamente público, top, universidades e tudo, faz muita diferença. Né? Não, Israel ainda tem um ponto do exército, de como é que você chega. Se você sai da faculdade, vai empreender. Muitas vezes tem outras experiências, muitas vezes relacionadas ao exército também. Lógico, que são super relevantes. E isso, pessoal, e aí tem a questão do ecossistema. Né? É você estar num ambiente onde você tem apoio de pessoas, entidades e tal, onde o governo contribui, ou pelo menos não atrapalha. Né? Então, assim, ou você dá incentivo, como você dá em Israel, ou você cria um ecossistema onde é muito menos burocrático, é mais fácil, você tem menos liability, você abre e fecha a empresa muito rápido e tal. Você está num ecossistema onde tem muito mais acesso a capital. Né? Não é falar que assim, o empreendedor vai empreender sem dinheiro, não vai. Ninguém constrói empresa sem dinheiro. Algum dinheiro você tem que ter. Então você precisa ter fonte de acesso a capital. Né? A abundância de capital para empreendedores com bons negócios é muito diferente. Então, você coloca a pessoa certa no ecossistema certo, né? Aí você mistura essas duas coisas, volta para o Brasil e dá uma depressão. Então, assim, você olha, e aí eu falei, pô, eu quero jogar aqui, é aqui que eu quero aprender. E, cara, foi difícil, né? Assim, a gente não é brasileiro, você chega lá para jogar na NBA e o cara fala, pô, agora você vai dar aquele passe. Eu vou continuar na analogia de basquete. Você dá aquele passe XPTO, você fala, cara, não sei o que passe, só sei tocar a bola pingando no chão.
O cara fala, não, mas aqui pra você jogar, você tem que dar aquele super passe. Aquele passe do Só pô, agora eu vou ter que treinar esse passe, vou ter que aprender esse passe, porque eu não vou conseguir jogar aqui sem dar esse passe. Né? E aí você tem que aprender esse passe. Então, você está sempre correndo atrás de fazer coisa. Assim, é outra negociação, é outro contrato, é outra lei, é outra moeda, é outra interação, é outra ajuda que você dá, é outro bicho. Né? Então, tem realmente, se você vê ali todo aquele ecossistema já preparado, você volta aqui, você procura uma coisa na mesma escala, você fica louco. Então, os ecossistemas aqui, que as pessoas, pelo menos a gente vê, eles acabam sendo ecossistemas menores, onde as pessoas elas tentam replicar, né, essas algumas condições parecidas. E aí eu venho para esse ponto que você falou lá no início, que é que o VC, ele não é só um investidor na empresa, ele não joga o dinheiro e esquece. Ele trabalha como mentor, você ainda trabalha, de certa forma, ativamente ajudando esses caras, o mais valioso da empresa, que nem você contou, que é o founder. São os founders, né? Então, como que funciona esse processo aí? Porque você acaba criando esse ecossistema. Como que funciona a parte de mentoria do seu dia do empreendedor aqui, que é uma investida Mindset Ventures? E acho que dá para completar aqui também como é que a partir dessa ideia que você teve lá atrás, de conectar na fundo a Mindset, como é que a Mindset evoluiu para hoje a gente conseguir fazer, conseguir fazer isso de forma escalável, né? Mentorar de forma escalável, porque hoje tem quase 60 empresas no portfólio, então como é que foi essa trajetória de construção de Mindset até chegar nesse momento onde você consegue, de fato, ajudar as empresas? Então, primeiro eu acho que o VC deveria ser assim. Nem todos são e nem todos querem ser. Tá? E, de novo, não tem nada de errado. Você tem um pool de investidores que fala assim, olha, eu sou um investidor mais passivo. Então, assim, meu ponto é, eu ponho dinheiro, toca aí, me liga quando você precisar de mim. Ou me liga para contar se deu certo ou errado. Então, tudo bem, é um modelo de negócio. E você tem aqueles que são super, super participativos, tá? Então, existem tipos. Eu diria que, assim, eu, particularmente, já fui muito mais participativo do que a gente é hoje. Muito pelo desafio da escala. Né? Você não consegue dar atenção no mesmo nível para 60 empresas, cada uma com 2, 3 founders, né? É impossível, né? Mas, então, eu acho que você tem que ser muito inteligente na maneira como você aloca o tempo e no tipo de ajuda que você quer prover, porque senão você não escala o business, que é o ponto da SAR, né? Então, vou te falar o que eu faço, vou te falar como a gente faz. Na Mindset, uma das coisas que a gente criou foi uma maneira de priorizar o portfólio, né? Como é que a gente prioriza o portfólio? Em função de duas coisas. Primeiro, nível de ajuda que a empresa precisa, porque, assim, as empresas, elas precisam de ajuda por diferentes motivos. Certo. Então, você pode ter uma ajuda, uma empresa precisa de muita ajuda porque ela está indo mal, ela precisa ir bem. Eu tenho uma empresa que está indo bem, mas poderia ir muito melhor. Eu tenho uma empresa que está indo muito bem. Essa que está indo muito bem, dificilmente precisa de ajuda. Porque ele conseguiu chegar lá, ele já evoluiu, ele captou outras rodadas, já tem outros VCs, já tem rodadas, ele vai embora e vai precisar de uma ajuda pontual, né? Então, o nível de ajuda que a empresa precisa é um critério. Mas o segundo critério é entender o quanto que a nossa ajuda gera de resultado para a empresa, consequentemente, profundo. Então, por exemplo, eu quero gastar muito tempo naquela empresa indo mal, e eu sei que por mais esforço que eu faço, vai precisar de muito esforço, o ganho é marginal, ou será que eu quero gastar muito tempo naquela onde está indo bem, mas se eu ajudar, esse cara vai triplicar, né? Então, essa é um pouco da alocação que a gente faz. E aí, nessa priorização, a gente define como a gente aloca o tempo. E como é que a gente dosa o tempo de todo mundo. E aí, para isso, a gente também criou uma área liderada também pela Sabrina, de Value Creation, que é como é que eu priorizo e foco o nosso recurso na ajuda que as empresas precisam nessa priorização, né? Então, ajudas de vários tipos. E aí o trabalho que o time de Value Creation tem feito é quase um trabalho de concierge, né? Então, assim, deixa eu entender exatamente o que a empresa precisa, dentro dessa priorização, onde eu posso agregar valor e o que eu posso oferecer para ela. E eu posso oferecer uma mentoria, eu posso oferecer um contato, eu posso oferecer uma abertura de porta, eu posso oferecer um software com desconto, eu posso oferecer uma parceria, eu posso oferecer uma série de coisas, né? E aí você serve meio como um concierge para ajudar. Então isso, eu vou responder, assim, como eu sei que a gente está no contexto de vocês, eu acho que eu não vou falar só de business, vou falar pessoal também, né? Então no contexto business é isso que a gente faz. Então na parte pessoal, um pouco dessa mentoria, dessas ajudas, o que eu tento fazer, eu sempre gostei muito de estar com os empreendedores, de ajudar os empreendedores e tal, uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer. Mas obviamente que à medida que o negócio cresce, o seu tempo vai ficando mais difícil, né? E valioso. Mas essas mentorias são muito... Tem as do Business Mindset, que são com o objetivo de crescer o negócio, consequentemente o nosso retorno, mas tem as que eu dou para outros empreendedores que são para bolo, né? Entendi. Então não importa muito quanto vale o tempo ali nesse caso, mas
O que eu tenho feito muito é, como o tempo ficou restrito, eu fui, assim, quando eu comecei nesse mercado em, sei lá, 2011, eu dava mentoria para todo mundo. Né? Todo mundo que pedia, vem aqui, dá uma mentoria, dá uma palestra, dá um painel. Cara, eu fazia tudo, porque eu gostava, eu queria aprender, eu queria conhecer as pessoas. Eu fazia uma porrada de coisa. Aí, ao longo do tempo, eu fui afunilando. E uma das coisas que eu resolvi fazer já faz um tempo é, toda vez que eu vou fazer alguma coisa pro bono, que não é mindset, mas eu vou ajudar alguém, vou dar uma mentoria, etc., eu só foco no segmento de impacto. Mas é uma decisão pessoal, não estou falando que é certo nem errado, mas como não tenho muito tempo, eu falei, olha, se eu vou dar meu tempo de graça para alguém, vou contribuir para o crescimento de alguém, eu vou fazer isso para alguém que está fazendo alguma diferença numa coisa que eu acredito. Né? Então, dentro desse ecossistema de impacto, você tem um exemplo? É onde eu tenho gasto meu tempo. Então, por exemplo, com Quintessa, né, eu sou mentor voluntário, assim como tem uma rede de mentores super legal, e eu dedico um tempo lá. Né? Na Artemisia, por exemplo, não só mentoro, como hoje estou no conselho de administração. Para quem está ouvindo, o que a Quintessa e a Artemisia fazem? Cara, os dois são entidades que focam no ecossistema de empreendedorismo de impacto. Impacto de várias formas, né? Social, ambiental, igualdade, etc. Com vários tipos de projeto. Então, eles já tiveram aceleradoras de startup, eles têm projetos com entidades governamentais, tem vários projetos com outras empresas, fundações e instituições, mas está sempre ligado ao, sem dar muito detalhe dos projetos, mas sempre ligado a como é que eu alavanco o empreendedorismo de impacto. Então, trazer empreendedores estão gerando negócios sociais, com impacto social, impacto ambiental, impacto financeiro, impacto de moradia, assim, na vida das pessoas. Entendi. E aí, então, ao invés de você, por exemplo, caçar essas empresas sozinhas, você se pluga em ecossistemas que já dão para as pessoas para então, por exemplo, mais valor. Eu sou oficialmente mentor de várias outras aceleradoras, mas assim, onde eu dedico o tempo hoje é Quintessa, Artemisia, inclusive no board, e aí eu estou tentando colaborar menos com os empreendedores e mais com a entidade Artemisia, porque eu acho que é uma forma de escalar o esforço, e com o Endeavor. Né? Então, assim, quando eu vejo que tem alguma coisa que vai gerar impacto, não quer dizer que eu não quero ajudar os outros, mas foi uma escolha minha de fazer negócios que vão gerar algum tipo de impacto e vão contribuir para a sociedade de alguma forma. E acho que puxando um pouco desse gancho que você falou, né, negócios de impacto, é inevitavelmente o futuro, né? A gente vai ter que começar cada vez mais a olhar para isso. Então, pensando um pouco no o que é o futuro do VC, o que é o futuro de ecossistema de startup, pensando também que a gente tem hoje, né, a Mindset tem sócios on the ground em Israel, nos Estados Unidos, vendo tendência, vendo mercado, vendo as startups que estão surgindo. O que você vê aí de futuro para VC, startup no curto, médio e longo prazo? E que tipo de novos business vão surgir? E quais são as características deles e dos empreendedores que vão vir a fundar eles? Vamos lá. Eu acho que, primeiro sobre mindset, acho que esse ponto que você falou é importante, né? Ter gente local faz muita diferença, né? A gente não consegue fazer isso no Brasil, não apenas pela distância, fuso horário e tal, mas por não ser um player local, né? Você não ser local, não falar a língua nativamente, não conhecer e viver aquela cultura, não ter aquele networking daquele clubinho que não deixa de ser, é muito difícil penetrar. Isso vale para Silicon Valley, vale para Israel, talvez não vale para outros lugares, mas para esses dois com certeza vale. Então, não dá para a gente chegar lá, e foi o que a gente fez no começo, né? Eu pegando avião o tempo inteiro, indo lá, conectando e tal, não adianta. Então, se não tem alguém local, fica muito difícil. E aí, você consegue ter uma visão de alguém que está vivenciando aquilo tudo que eu estou falando e consegue se conectar e falar na mesma linguagem com aquela pessoa local, né? Olhando para o futuro, eu acho que tem duas coisas interessantes que provavelmente vão acontecer. A primeira delas é voltando um pouco para essa linha do impacto, mas eu acho que à medida que você vê cada vez mais os jovens preocupados com ambiente, preocupados com sociedade, engajados com isso, né, de uma forma lucrativa, não de uma forma simplesmente de doação e etc. Transformar isso num negócio. E cada vez mais os jovens buscando propósito, porque antes, na minha época, isso não era um driver de decisão. Né? Quero trabalhar com um propósito, quero trabalhar com uma coisa que eu acredito. Não, quero arrumar um emprego, ganhar dinheiro, é isso. Mas eu acho que essa questão do propósito está cada vez mais forte nas gerações. Né? Fazer algo que seja impactante e transformacional. Então,
eu acho que a tendência, à medida que as novas gerações de empreendedores vêm, é que a gente consiga gerar mais negócio, entre aspas, de impacto, mas que consigam trazer tecnologia, trazer escalabilidade, trazer o lado profitable de montar um business para questões que de fato a gente precisa, né? Um bom exemplo é o tanto de empresa de climate que tem lá fora, né? Eles chamam de climate tech, sei lá se eu gosto muito desse nome ou não, mas assim, qualquer coisa que eu estou usando essa lógica de startup, de scalability, de tecnologia, de business modeling, etc., para resolver um problema real de uma sociedade. Eu acho que isso é uma tendência que vai crescer muito. Você pega aquele, eu esqueci o nome dele, daquele empreendedor, que ele, acho que ele é eslovaco, alguma coisa assim, que ele fez aquelas barragens móveis no mar para tirar plástico. Boyans, agora não me lembro do nome do cara, mas isso aí seria uma das, por exemplo, porque ele fez isso e ele ainda é lucrativo. Sim, exato. Lucrativo para resolver esses plásticos do oceano com umas baita estruturas ali que vão pegando tudo na primeira superfície ali. Tem uma série de empresas olhando para crédito de carbono, olhando para educação, olhando para saúde, olhando para acessibilidade financeira. Hoje no mundo inteiro, ter uma conta digital, ter um cartão de crédito com tarifa zero, né, conseguir fazer uma transferência, né, porque lembra que no Brasil a gente está na ponta do que é avanço em tecnologia financeira, o mundo inteiro está bem para trás, né? Então, assim, Pix para a gente hoje é normal, nos Estados Unidos é um palavrão, nos outros lugares eles falam, mas hoje em vários lugares do mundo você pode permitir que as pessoas tenham uma conta no banco e se bancarizem, tenham o seu dinheiro, e apliquem seu dinheiro, transfiram dinheiro, então isso é uma inclusão financeira enorme, né? Então esse tipo de coisa eu acho que como tendência é muito importante. E falando um pouco do futuro de VC, não só do lado do empreendedor do VC, eu acredito muito, e vai em linha com o projeto que a gente está fazendo, mas eu acredito muito nessas novas formas de descentralização. Eu acho que, de fato, as organizações como um todo, até pela cabeça das pessoas que estão chegando, vão ter que criar novas formas de decisão de liderança que estão muito longe das formas hierárquicas que a gente conhece, né? Então, tudo que a gente fala hoje que são pontuais, né? Então a gente fala hoje, por exemplo, de Web3. Vamos para uma internet nova, uma internet descentralizada, uma internet onde todo mundo colabora, todo mundo consegue se remunerar na cadeia, vamos para um mundo alternativo, né? Virtual, vamos replicar o nosso universo no metaverso e você pode ter uma realidade paralela. Tudo isso é super legal, mas eu acho que isso é um pedaço de uma tendência macro que vamos criar novas formas de interagir como sociedade e como organizações dentro da sociedade. Então, por exemplo, o DAO, né, que são as Decentralized Autonomous Organizations, é uma forma de você se organizar de maneira descentralizada dentro de um movimento social. Não é a única, é a única que a gente conhece hoje. Com certeza vão ter DAOs 2.0, 3.0, outras maluquices que vão ser criadas. Mas acho que se a gente olha para o macro, a tendência como é que eu descentralizo isso e permito com que as pessoas sejam mais autônomas, mais felizes, mais donas de si e consigam ganhar dinheiro e sobreviver pelo talento que elas têm, não pelo que as empresas mandam elas fazerem. Eu acho que essa é a tendência que a gente está vivendo. Que eu acho que está longe de concretizar, mas acho que é para lá que a gente está indo. Então, e os VCs têm que acompanhar isso. Então a gente tem que entender como é que investe nessas pessoas, como é que alavanca isso, como é que põe dinheiro numa coisa que vai rolar como tendência macro daqui a 8, 10 anos, e como é que a gente também se reinventa como estrutura descentralizada para tomada de decisão, porque fala assim, não, eu tenho uma empresa que tem um gestor, que tem um comitê de investimento. Cara, isso não vai parar em pé daqui a 10 anos. Então, eu acho que tem uma coisa diferente. Na Mindset Venture, eu sei que vocês estão captando um novo fundo. Nesse novo fundo, qual é a tese que vocês estão seguindo? É alguma coisa mais ou menos nessa parte de descentralização? Como que funciona? Então, a gente tem o nosso fundo core, né, o flagship, que é o fundo principal, a gente está captando agora o 4º fundo, né? Esse fundo ele segue exatamente as mesmas características, a mesma tese dos fundos anteriores, que é o que a gente tem feito e tem sido reconhecido, né? Então, investir só fora do Brasil, então com ênfase nos Estados Unidos e Israel. A gente tem uma permissão pequena para outros lugares, até agora não usamos, podemos usar um dia, mas por enquanto Israel e Estados Unidos. A gente investe em early stage, então empresas estão no estágio inicial, tecnicamente falando, perto do Série A, né? Então são empresas, para a gente, ela tem que ter saído do papel. Então o PowerPoint Company não adianta, é uma empresa que já saiu, já tem market fit, já tem algum faturamento, já tem cliente, essa validação inicial de mercado é importante. A gente só investe em B2B,
Então a gente não investe em nada que é consumer focus, nada que vai direto para o consumidor, sempre enterprise solutions e sempre software. A gente não investe em hardware, não investe em biotecnologia, é só software. Né? Então software, biotech, software, B2B, early stages, raio Estados Unidos, essa é a tese. E um outro ponto que é interessante e curioso é que a gente nunca entra nos deals sozinho, a gente sempre co-investe com fundo local. Então quando eu faço investimento, sempre tem um VC de boa reputação, bom nome, etc., tanto israelense como americano, fazendo junto com a gente. Né? Então essa tese é um fundo de $100 milhões, que a gente vai fazer o primeiro closing agora muito em breve. O pipeline também está super aquecido, então a gente está bem empolgado. Né? E além desse fundo, que é o fundo principal, a gente tem uma iniciativa em paralelo que está rolando agora, de um fundo chamado VC3, né, VC3 porque é de Web3, né, e é um fundo que a gente está estruturando fora do Brasil, principalmente focado no mercado internacional, investidores internacionais, empresas do mundo inteiro, só para investir em empresas de Web3, mas é um fundo que está nascendo um pouco nessa linha que eu falei, a gente está tentando criar um fundo com um modelo totalmente diferente e descentralizado que funciona através do DAO, né, então um negócio um pouco diferente. Entendi. Bem interessante. Eu queria agradecer Daniel, Sabri, por receberem a gente aqui na Mindset Ventures, muito bonito escritório. E lembrar mais uma vez aí para você que acompanha a gente, o IFL São Paulo, para você não deixar de se inscrever no processo seletivo, que acontece 2 vezes por ano, se você tem interesse. Ou acompanhar a gente no nosso próprio EAD, né? Se você quiser uma formação, né, chama Um Pequeno Passo para a Liberdade, você vai conseguir ter acesso a várias aulas sobre economia, política, liderança, com vários nomes de dentro do IFL e de fora. A gente conectou essas pessoas, porque o IFL ele acaba sendo um ecossistema, que a gente estava até conversando antes, né, de gentes que trabalham em empresas de todos os setores, e é muito, muito legal fazer parte disso. Né? Muito obrigado pelo tempo de vocês e muito legal. Valeu pela sua audiência. Até a próxima.